Lembram-se da surpresa que deixou em alvoroço os fãs do cinema de terror chamada Cabin in the Woods? E se vos disser que 25 anos antes, o Waxwork fez uma experiência muito semelhante? Zach Galligan, o ator principal de Gremlins e Waxwork, está cá hoje outra vez. Os anos 80 foram férteis a produzir verdadeiros clássicos do horror e do fantástico. Tanto que, lá para o meio, há uma panóplia de curiosos casos esquecidos do género que mal sobrevivem à tona d'água da cinefilia de série B. Hoje vamos ser nadadores salvadores desse oceano sangrento do esquecimento e resgatar o Waxwork, Museu de Cera. Um baixo orçamento não recebido de forma brilhante, mas que, graças à sua estrutura homenageadora a tantos e variados subgéneros, tem ganho algumas referências nos últimos anos. Se não, vejamos A Múmia, A Noite dos Mortos-Vivos, O Uivo da Fera, Drácula e tantos outros aparecem aqui em pequenas e inspiradas tiras. A encabeçar um grupo de adolescentes prestes a morrer está Zach Galligan, o puto do Gremlins, 4 anos depois do êxito do realizador Joe Dante. Os nossos ouvintes mais fiéis lembrar-se-ão que já tivemos Zach no podcast há 2 anos, quando o ator veio a Lisboa antecipar a exibição de Gremlins nas sessões de culto do Cinema Nimas, em Lisboa. Foi na sessão de entrevistas para a imprensa onde tive a oportunidade de falar com o ator e, inusitadamente ou não, trouxe à conversa o Waxwork. É já daqui a pouco que destapo esse pedaço de conversa exclusiva com Zach Galligan sobre não apenas o Waxwork 1, como, evidentemente, a respectiva sequela. Lá mais para o final vem aí o eis esse gajo, subordinado a Paulo? Ao realizador Anthony Hickox. Boa, que é um tipo que já tem obra feita, não é? Ainda que despercebida no género do terror. Sim, passa tudo muito ao lado do mainstream. Ok, então é um ex desses que... Daqueles muito empoeirados. Daqueles que sim, pronto, que realmente um gajo faz tipo, eis, a sério. Bem, tu falaste muito bem do Zach Galligan, mas por acaso este filme, o Museu de Cera, tem mais aqui alguns nomes que são dignos de registro. Na altura, eventualmente, não seriam tão conhecidos, mas ao longo... Eu falei no Zach porque é o nosso convidado. Pá, exatamente. Mas para além dele temos o John Rhys Davies, que posteriormente entraria no Senhor dos Anéis, entre 3.000 outras coisas e Anaconda 3. Portanto... E é o protagonista de um filme realizado também por um antigo convidado nosso, o Roger Christian, que fez um filme com ele no Egito, não é? Exatamente. Eu não sei como é que ele se chama, pá. Acho que teve no Netflix esse filme, na altura. Pá, é um bocado do Asylum aquilo. Mas ele até já no Indiana Jones, ele é um habitué no Egito, já no Indiana Jones também foi. E temos aqui também o Miles O'Keefe, do meu série Z preferido, ator, o Invencível, que um dia havemos trazer aqui. O Miles O'Keefe, Ele está lá. Olha, este filme que eu estava à procura chama-se Prisoners of the Sun. Pronto. E sim, e se já não está, um dia já fez parte do catálogo de Netflix português. É possível. Temos também o eterno vilão David Warner, que era o capanga do Billy Zane no Titanic. É daqueles secundários também que aparecem em montes de cenas. Sim. E o Vingador Patrick McNee, faz de tio da personagem do Zack. E, meus amigos, temos também o Alf, uma coisa do outro mundo. Vocês lembram-se do Alf? Ou seja, Não me lembro. ele gostava muito de gatos. Então, mas o quê? O Alf, mesmo o Alf? O Alf, não, mas o ator... O Puppet? O primeiro ator a vestir a pele do alienígena devorador de gatos mais adorável dos anos 80. Que era o Mihaly... Há mais algum? Não, houve um outro ator que foi o que... Não. Outro adorado devorador de gatos. Era isso. Pois o ET, não sei se ele comia gatos, mas era muito adorável. Pronto, exatamente. E é o anãozinho, que faz de mordomo do museu. O Mihaly Mishu Mezaros. Era assim o nome dele, ele já faleceu.
E então, e do que é que nos fala o Waxwork? Não podemos esperar muito de um guião que foi escrito em 3 dias. E eu pensava, assim, pá. Se soubesses a quantidade de bons filmes que tu adoras que devem ter sido escritos num fim de semana, não dizias isso. O Uwe Boll escrevia tipo enquanto filmava. Sinopses. As sinopses eram o guião, portanto. Pronto. Não é? Então, ele não tem que. O argumentista é que tem que. Não é? Sim. É que tem que desenvolver a cena. Mas estamos aqui a falar de realizadores que foram os escritores dos guiões dos Writer filmes Director, sim. Exatamente. E tipo aqui, Shyamalan. Eu por acaso durante muito tempo julguei que era o Lars von Trier que detinha o recorde de guião escrito em menos tempo, com o Idiotas, que demorou, ele fez uma aposta com outro realizador e demorou uma semana a escrever o Idiotas. Eu pensava que esse era o recorde, mas aqui uma semana. Eu tenho a certeza absoluta que há malta que já escreveu guiões em menos tempo. Eu por acaso acho que o filme foi todo improvisado, mas... Pois, é que já nem vou por aí, mas eu digo mesmo filmes com um guião, não é? Deve haver tanta história que é apenas esboçada em papel e que depois à medida que eles vão rodando é que vão... Sim, preenchendo os buracos, eventualmente, não é? O caso mais famoso disso é o Easy Rider. O Dennis Hopper gravava numa cassete as cenas que queria fazer. E o guião era isso. Não havia guião no papel. As produtoras, para conseguirem arranjar fundos para o filme, viram-se um bocadinho à nora porque não tinham um guião para apresentar a eventuais investidores para os convencer a investir no filme. E foi muito complicado. Aqui, o que é que nos fala esta história? Deixa-me sobre essa história de filmar sem guião, estou-me a lembrar de um filme que eu vi nomeado para melhor argumento original e não queria acreditar nos meus olhos que não tinha guião. O Borat. Foi tudo o Borat foi nomeado para melhor argumento original e eu não consigo perceber como. Aquilo são sketches, não é? São sketches e de grosso modo 80%. Eu digo, é que são tudo situações de apanhados, portanto não havia guião, caraças, não é? Percebes? Mesmo que aquilo tivesse sido tudo ficcionado, olha, tu ao ponto de merecer um Oscar, pá, não percebi, sinceramente não percebi. É como o caso do Bob Dylan, não é? Ter ganho, ter sido nomeado e ter sido premiado com o Nobel da Literatura, não é? Sendo ele um cantor, e ele próprio, não sei se ele concordou muito com isso, que ele nem foi receber o sim, mas ele não foi receber, não foi por concordar ou não, foi porque ele está-se a cagar para tudo, não é? E já está cheio de dinheiro, não é? E pronto. Precisa daqueles trocos. E então, e qual é a história aqui do Waxwork, Museu de Cera? Temos aqui um grupo de 6 amigos que é convidado a visitar um museu de cera à noite, não é? Logo por aí a malta já devia torcer a sobrancelha. E o museu é composto por recriações de cenas com monstros lendários, como o Daniel já numerou alguns, desde os lobisomens aos vampiros, múmias, e depois pormenorizando no Marquês de Sade, em zombies, bruxas, golems, Frankenstein. Está lá o imaginário todo, não é? Jekyll e Mr. Hyde, entre outras aberrações. Por acidente, vão entrando um a um num portal que os leva até ao interior de cada história e da qual farão parte caso morram lá. É um pouco como o Pesadelo em Elm Street. Se morrem nos sonhos, também morrem na vida real. Transformam-se em figuras de exposição. Não é? Exatamente. São ao todo 18 monstros que reclamam vidas para que um dia possam reinar sobre a Terra. Sem revelar muito, o final é apoteótico e todas as figuras de cera ganham vida para uma espécie de épica batalha final. Ou então não. Tipo Ready Player One, não é? Todas as referências ao molho... É o Royal Rumble lá do Museu de Cera. Eu já vi o filme há algum tempo. Aliás, vi na altura, antes de falar com o Zac, vi o primeiro Waxwork e já não tenho tão presente quais são assim as sequências. Sei que a primeira é com o lobisomem, não é? Sim, essa é a primeira de todas. Aquele gajo do Twin Peaks. Exatamente, o ator, que ele também se começa a transformar, não é? Morre logo aí nessa sequência. E leva um tiro com uma bala de prata, sim. Depois há uma gaja que vai parar ao mundo dos vampiros e tem lá o Miles O'Keefe, não é? A fazer lá num castelo, não é? Exatamente. Essa cena foi bastante censurada, pá. Essa cena foi Pois, acho que é depois há lá uma sequência que há um banho de sangue, não é? É. O filme sofreu muitos cortes por parte da MPAA para poder ser exibido. Para variar. Como rated R.
Ao todo acho que foram cerca de 3 minutos e era precisamente as cenas todas de sangue. 3 minutos? É verdade, 3 minutos em cenas Epá, gore. até a ideia que eu tenho é que eles cortaram lá uns pedacitos em que se vê mais, Não, mais mas ao em pormenor todos, no filme todo, um rasgo de no sangue filme ou uma todo, coisa assim. No filme todo foram cerca de 3 minutos que eles cortaram. Então e mais? Tem uma sequência a preto e branco, não é? Lá num cemitério de zombies. Isso aí, a sequência dos zombies é uma homenagem clara à Noite dos Mortos. Todas elas são homenagem a qualquer coisa. Epá, mas essa aí é especificamente o porquê de ser a preto e branco, não é? Daquela dimensão ser a preto e branco. Percebes. Foi uma opção de homenagear o Jorge A. Romero. E o filme faz referências a vários outros filmes, não é? Tu já mencionaste alguns, mas a Lojinha dos Horrores do Roger Corman é uma delas. E sobretudo, ao clássico House of Wax, a Máscara de Cera de 1953. Acho que esse aí acaba por ser, no seu todo, o elo de ligação em relação a todas as dimensões. Não. Opá, mas é tudo. Eu acho que a relação... Esse filme teve um remake em 2005, não foi? Exatamente. Com a Paris Hilton. Que correu muito mal, a produção correu muito mal. Porque eu nunca vi. Não, eu acho que o filme está porreiro. O Casa de Cera? Sim, o remake? Sim, acho que está fixe. Okay. Eu gostei. Eu sei que a crítica não foi muito Sim, o filme levou um bocado de porrada na altura. Mas o filme teve um grande problema de produção. Foi que o armazém onde estavam a gravar a cena final era feito de cera e derreteu. Derreteu e ardeu por completo. Epá, eu estava a acusar, meu. Há um casal que depois consegue sair do museu e vão ter com a polícia e lá falam com um detetive que lhes mostra algumas fotos de pessoas desaparecidas e convencem-no a ir ao museu procurar os amigos. O detetive, enquanto lá está no museu, está tudo normal, não é? Acha curioso, mais ou menos, ele depois apercebe-se que algumas das figuras que ele vê lhe fazem lembrar os mugshots das pessoas desaparecidas. Que, por acaso, e isto é uma curiosidade, essas fotografias foram retiradas do genérico de abertura do Lost Boys, Os Rapazes da Noite, que relata casos de desaparecimentos verdadeiros. E depois o polícia volta lá ao Museu de Cera, sozinho, para tentar encontrar mais pistas, só que na dimensão das múmias, e ele é basicamente atirado para um sarcófago e ele próprio é transformado numa múmia. O Jason Voorhees era para ser um dos personagens no Museu de Cera, assim como a coisa do filme A Coisa, The Thing, do John Carpenter. Como é que eles iam lá pôr a coisa? Eu não sei. Como é que iam-lhe dar uma forma qualquer, não é? Mas a questão é que o filme The Thing, que em português veio do outro mundo, não é a coisa? Sim. Já fizemos um podcast sobre. Exatamente. Aquilo é uma coisa disforme. E que se vai modificando, não há uma figura específica do que é a coisa. Mas isso só seria excelente para eles, porque só tinham que ir ao armazém dos props e buscar lá qualquer e buscar coisa. uma merda qualquer. Olha, é a coisa. Exatamente. Está feito. Não sei se eles iriam identificaram uma figura em concreta ou o que seria. Ia fazer uma manifestação qualquer esquisita. Era um cão que a cabeça abria ao meio e saía lá qualquer coisa, uns tentáculos. Yeah. Mas pronto, mas o que é certo... que não aconteceu porquê? Colisão de interesses, não é? Motivos, não sei, não, questões legais de direitos de autor, e eles tiveram que cortar estas ideias do filme, apesar de, curiosamente, o Kane Hodder, que foi o ator e duplo que interpretou Voorhees em vários filmes do Sexta-feira 13. Quase todos eles, não é? O gajo, entretanto, ficou... Neste filme, ele acaba por ser a referência do Jason Voorhees. Ele neste filme fez de duplo e deu também uma perninha como Frankenstein. Ele é o gajo por baixo das próteses do Frankenstein. O Zach Galligan apanhou a boleia dos Gremlins, não é? Que lhe abriu a porta para muitas produções de série B, incluindo esta aqui, o X-Work, que é, apesar de tudo, um dos pontos altos da sua carreira. É isso. A seguir ao Gremlins, o gajo tem isto e depois não tem mais nada. É verdade. Por si Quer dizer, atenção, calma, não tem mais nada, isso é mentira. O gajo tem muito filme. Tem. Só que são coisas obscuras, que não lembro ao diabo, tipo Cyborg 3, não é? O Cyborg 3 para mim é a referência, se calhar, do mais baixo que ele alcançou, não é?
Antes de passarmos aqui para a entrevista, então, para o bocado que eu conversei com o Zach Galligan, para partilhar com vocês os testemunhos do gajo, não só sobre o Waxwork 1, mas também falamos na sequela depois. Só lembrar aqui que existiu um comic book do Waxwork, não sei se sabes. Não sabia, não. Em 3D, só deve ter, acho que só teve uma edição. Mas quando é que foi isso? Na altura, foi altura? tipo na altura fizeram um tie-in que era um comic book em 3D em que tu tinhas que pôr... Em 3D, coisas com relevo? Não, era daquele, metes os óculos 3D e olhas para a revista, era isso, percebes? Anos 80, tens que perceber, não é? Por acaso nos anos 80 houve uma série de filmes que foram lançados como sendo 3D, por exemplo o House 3D, o Tubarão 3D... que 3D não tinham nada. Tinha a situação e o próprio Pesadelo em Elm Street, não é? Também teve um episódio em 3D. Freddy's Dead, The Final Nightmare, acho que é este. Foi lançado em 3D, na altura. Isto para voltar à banda desenhada, o realizador, não é? O Anthony Cox, disse que... É assim que ele se chama? Como é que ele se chama? Anthony Cox. Cox, exatamente. O gajo disse que não teve nada a ver com essa edição do cómic, não o consultaram para nada. Então não tem direitos de autor. E que ele também não recomenda, diz que aquilo está uma porcaria. Pronto. Pois, porque ele se calhar não lucrou nada com aquilo. Bom, vamos então ouvir este pedaço de conversa que eu tive frente a frente, nem sequer foi via Skype, eu tive sentado com o Zach Kelly a conversar e vocês podem ouvir grande parte desta conversa, quase toda, não é? Que foi editada no nosso episódio do Gremlins. Mas obviamente que eu fui mais fundo ao baú da carreira dele e fui até ao Waxwork, Museu de Cera. Muito bem. E conversei com o gajo, espero que gostem deste pedaço de conversa. I saw the first Waxwork this weekend. Oh, you've never seen it before? Never saw it. Yeah, it's very 80s. Sorry, most of it I think it's a very nice love letter to all these genre movies. Sure. Movies and everything. Sure. Yeah. Was that when you entered? Was that the appeal to you? Yeah, I think that was the appeal of it, and I thought it was a clever idea. And you see that some of the ideas have been borrowed a little bit in other movies, like it's a little bit like the ending of Cabin in the Woods. Yeah, I was gonna mention. Did you saw Cabin? Yes, I saw it. I mean, you couldn't help but notice there was a little bit of Cabin in the Woods there. Yeah. So it was a very interesting idea that was kind of ahead of its time, and I think it's still parts of it, whole sequences in the movie still work very nicely, and still hold up and are good. Yeah, a lot of good practical stuff. Since the movie it's made of like these little sketches of things. Yes. What's your favorite sketch with you in it, and the one you prefer without you? I like the Dracula sequence a lot. I really like that one a lot. Also, the director, Tony Hickox, would always fill all of his movies with just beautiful women, or all through the movies. The vampires are all like, models and great looking people. So it's beautifully shot. Everyone looks just great in it. The movie's supposed to be kind of a little bit silly and comic too at the same time. You're not supposed to take it so seriously. You're supposed to laugh at it, a lot too. You saw that scene? You were there when they were shooting? Very bloody scene. Yeah. No, I didn't see that. I'm glad I didn't see it when I was there, because it would have been like, do you really going to need that much blood? Because most of that blood actually was cut out for the U.S. release, and then they put it back in for the director's cut and for the DVD. I think I also really like the zombie sequence in black and white. And I don't know if you can tell, but they spray painted my hair blonde. I didn't notice. Yeah, if you go back and look, you see I look like Sting. Just to enhance in the black. Just to look different and look interesting, and the blonde hair really pops in apparently it doesn't pop in the black and white, but if you see it, if you go and you look at it, you'll be like, oh yeah, The hand puppet was a very nice effect. Yeah, it's good. Yeah. I know that you only had one day to shoot that whole sequence. Yeah, that sounds about right. Was like a stressful. Both of those movies, Waxwork 1 and Waxwork 2, as much fun as they were very stressful, because we didn't really have very much time to really do it the way we wanted to. Kind of like this interview. Yeah. Didn't have as much time as we wanted. Yeah. I know there's a little cameo. That movie, the second one actually has a few. Yeah, little cameos. Yeah. There's this particular cameo that I found on IMDb. That's Drew Barrymore is in it. Yeah.
Well, Tony would do this thing where if his friend, because he was friendly with Drew Barrymore, she comes visits the set. He just goes, "Oh, just get in the movie," and he would just push. I would do that too. Like I visited the set in Hellraiser 3. I wasn't in it at all, and I came for lunch, and he's like, "Come on, let's have you impaled by a pool cue." So if you watch in Hellraiser 3, there's one shot of me getting killed with a pool cue. The Cenobite sends it like whoosh, with telekinesis through the air, and I just go like that. Just one shot. I'm in the movie for like maybe 1 full second, getting killed, and that's it. And people were like, "Wait, didn't I know?" And it's gone. Wasn't that? And I was like, you don't need to put me in the credits. You know, movie geeks love this small... And that's why he did it, because he knows that movie geeks love the tiny little cameos that you go, wait a second, rewind that. Yeah. Which one do you enjoy the most? The Waxwork one or the sequel? I like the first one of most movies. I like the first one. It's very rare that I like the second one better. The second franchise... where you're part of it, that the second one just changes the tone. Yeah. Dramatically, right? Yeah. It's your curse to be. I don't know. I don't know what it is. I think what it is that when you're working with really creative people like Joe Dante and Anthony Hickox, their feeling is, I don't want to do the second one. I don't want to repeat myself. I just did that one. I want to do something different. Yeah, and that's actually the thing I think that movies nowadays are missing, like the guts to do differently in the sequels, right? Yeah. Well, it's not show art, it's show business. Yeah. So it's about making money. So they're like, stick to the formula. Yeah, it's more safe. Do you know why Deborah Foreman, the actress from the first Waxman, didn't reprise her role on the second one? Sure, she was dating the director and they broke up and they didn't want to work together. Damn! So unprofessional. Muito bem, Daniel. Opa, bons dedos de conversa que tu tiveste aí com o Zac. Tá fixe. Tu nem ouviste, não é? Mas assumes que foi bom, não é? Nem ouviste, né? Vais ouvir depois. Mas foi fixe para ti, não é? Curtiste, está bravo. Foi elucidante, pelo menos. Está fixe. Okay. Especialmente aquela parte em que ele fala da sequela, não é? Em 92, Anthony Cox realiza Waxwork 2 Lost in Time. E que Zach Galligan regressa como Mark. Ele vai ajudar a Sarah do primeiro filme, só que já não é a Sarah, como ele explicou. Aliás, a personagem a Sarah a mesma. A atriz já não é a mesma. É a Mónica Schnarr a provar a sua inocência. Desculpa? É Mónica Schnarr. A atriz. ela aqui tem que provar a sua inocência pela morte do pai. Tu não sei se tu sabes, mas o VHS segue a Mónica Schnarr no Instagram. Jura? E os atores andaram agora esta semana com a cena de andarem a pôr fotografias suas quando eram mais novos. Sim. E a gaja meteu uma foto, mas para mim é igual, porque eu vi este Waxwork agora há pouco tempo. Portanto, pois, ela pôs a foto. Ela era bem tesuda, não sei se mas ela não tinha sido modelo até. Ela tem um bocadinho o ar daquela gaja do Joshua Tree. Como é que se chama a gaja? Não tem nada. Como é que se chama a gaja do Joshua Tree? Já não me lembro o nome da gaja. Cristiana Alfonso, é assim. Pronto. Que é. Dá Mas nome. não tem nada a ver. Dá-lhe uma personalidade, pá. Acho não trata as mulheres como objetos sexuais, dá-lhe um nome. Na tua fantasia ela tem que ter um nome, ok. Tem. A Mónica Schnarr, aposto que nem sequer é assim que se pronuncia, mas vamos assumir que sim. Sim, vamos assumir. Ela pôs então uma fotografia de muito antiga e eu disse... E tu comentaste? Eu comentei como VHS e disse not that old. E a gaja respondeu it was 1993. O que foi apenas e só um ano depois do filme. Portanto, ela para mim até estava mais velha do que eu me lembrava. Eu ver numa série qualquer, quando eu andava no liceu... E havia uma sitcom qualquer de adolescentes e eu lembro-me de a ver lá, Beverly Hills aparece aqui em 4 episódios. Não sei se seria isso. Acho que não era isso. Mas tem aqui uma série de 99 chamada Beastmaster. Mas não, também não era essa. Também não? Também não foi isso. Mas pronto, Beastmaster, isto é muito estranho. Deixa para lá. Não, Beastmaster é baseado nos filmes Beastmaster. Bem, estou a ver que qualquer dia também lá chegamos, não é? Sim, não, sem dúvida, isso tem que ser. Beastmaster. Sim, mas esta gaja, esta Mónica Schnarr, é de episódios
de séries avulso. Ela entra Sim, inclusivamente no Police Academy da series. Sim. A Academia de Polícia teve uma série, pá, eu não me lembro disto. Na lista das Chamei a 2000 Mónica Chenar para vir aqui tapar o buraco. Das 2000 gajas, Salve exatamente. seja. E ela basicamente aqui neste filme tem que vestir a pele da Sarah e com a ajuda do Mark vai tentar provar a sua inocência pela morte do pai. Mas Estás a mandar um tiro ao lado, pá. então não é? Não, ela... Deixa-me ser eu então a dizer, pá. Então vá, diz Está lá. bem? Então não era a Ela morte do é pai? sobrevivente. Ela é sobrevivente e é acusada do incidente do primeiro filme. E juntamente com o Mark, não é? Interpretado aqui novamente pelo Zach Galligan, regressam ao espólio místico de Sir Wilfred para encontrar provas da sua inocência. Claro que, para isso, são obrigados a saltitar de dimensão em dimensão, Exato. acabando nos universos de Frankenstein, Alien, The Haunting, com uma perninha do Bruce Campbell, e ainda houve espaço para uma passagem por Londres de Jack o Estripador ou pelo shopping do Dawn of the Dead. Entre muitos outros, este filme eleva o número de, não é cameos, mas de sequências a homenagear outros filmes e leva a outro patamar. Sim, é um pouco na linha do primeiro também. É muito na linha do primeiro. Epá, eu nunca vi este filme. A sequela nunca a vi. Eu via ontem. Viste ontem, ok. Vi ontem, sim. Opa, Dia 29 de Abril. Mas eu tenho a perfeita noção da capa VHS. No videoclube. No videoclube. Porque eu ia ao videoclube e eu ia... A secção de ficção científica e de terror era as secções que eu mais frequentava. A seguir à porno, claro. Exatamente, claro. Secção para adultos. E eu lembro-me perfeitamente de ver aquela capa... que acho que era o Alexander Godunov com a cara vermelha. Com a cara vermelha, só um rosto. E de eu sentir um profundo desinteresse pela arte gráfica, estás a ver? Não me cativava. É assim um bocado. Olha, faz lembrar aqueles filmes tipo o Pinhead, não é? Lá Exatamente, o Hellraiser. O Hellraiser Mais ou e menos, os mais ou Warlocks menos. e esses filmes Sim, assim desse sim. tipo, não é? Faz um bocado lembrar isso. E eu passava sempre ao lado daquela VHS. E o gajo nem é por muito causa da arte gráfica. E o gajo nem é muito relevante no filme, percebes? Mas não, mas na altura alguém lá que estava a fazer a arte gráfica para a capa lá decidiu. Achou que o gajo é que vendia. Este gajo vende. É o ideal. Isto é que é o ideal. Pronto, e por acaso comigo não funcionou. Tanto que eu nunca cheguei a alugar aquele filme por causa disso. Porque não me cativava. Mas o primeiro é muito... A capa, né, já que estamos a falar nas capas, a do primeiro é muito mais fixe. Tem o anão. É uma espécie de família Adams. Mas é muito mais interessante porque depois tem esta orgia de monstros, né? Na capa. Estou a falar da do 1, obviamente. Exatamente. E depois a do 2 tentam simplificar muito, mas tornam a coisa muito mais desinteressante, até porque o filme tem um imaginário visual tão fértil, não é? Sim. E depois a capa é assim uma cena um bocado nhonhó, tens razão. Não há uma grande diferença em termos de qualidade do primeiro para o segundo. O que me espanta, sim, é que é um filme que nota-se que é feito com muito mais esforço, com menos orçamento também, e considerando o orçamento que eles provavelmente tinham, acho que fizeram um bom trabalho. O filme aguenta-se um bocado ali nas canetas para tentar ser um produto decente, percebes? Está ali mesmo... Foi feito só porque o outro conseguiu pagar-se e dar algum lucro. O primeiro deu algum retorno e lá arriscaram fazer um 2 e acho que a ideia era continuar, só que este se calhar já não... Este já foi direto para vídeo, ao contrário do primeiro. Mas acho que ainda assim é um produto que merecia um bocado mais de atenção, nomeadamente desta malta geek do género do terror, porque aquilo está fértil em referências. Tens o Bruce Campbell com o tórax todo aberto a dizer "It's just a flesh wound", que é aquela frase dos Monty Python. Monty Python, sim, do Cálice Sagrado. Tens a gaja no final do filme a receber uma carta do Zach Galligan, como se fosse no Regresso ao Futuro. Estás a ver, o gajo ficou preso lá no passado e mandou-lhe uma carta para ser entregue naquele dia, àquela hora, naquele sítio. Tem assim montes de referenciazinhas, montes de cenas e é giro por isso, percebes? Mas é um filme low budget, um bocadito... Para os standards de hoje, o filme custa um bocadinho a ver, por causa dos valores de produção, acima de tudo.
para além do Cabin in the Woods, não é? Que eu falei no gancho, não é? Que eu refiro logo no início do podcast, que é uma referência óbvia. Aliás, o próprio Zach Galligan também refere isso no... Por acaso, não, para mim, não seria tão óbvio. Pá. É só porque... Eu pensaria em várias outras referências antes de chegar a essa... Queres dar exemplos? Eu estou-me a lembrar de outra, por exemplo, que também faz muito este jogo da homenagem, não é? Que é o Last Action Hero, por exemplo. Sim, mas... Não, eu estou a falar mesmo do tema de um grupo de jovens ir visitar e depois um a um são eliminados. Não, eu estou-me a tentar. É um filme de terror. O facto de ser um filme de terror que incorpora outros filmes de terror e outros elementos de outros filmes de terror que saem por esse portal fora e invadem o mundo real, não é? Vamos levantar então aqui um bocadinho a pontinha do véu sobre quem é Anthony Hickox. Quem é Anthony Hickox? I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Bem, ele começou sólido na série B com este Waxwork em finais dos anos 80. Foi o primeiro filme que ele fez, tendo tido alguns sucessos moderados na década seguinte, mas sem nunca sair do registro da série B. Vampirosos foi o seu segundo filme, uma comédia sobre a eterna caçada de Van Helsing a Drácula. Como é que se chama? Vampirosos. É o Sundown, The Vampire in Retreat, com David Carradine e Bruce Campbell nos principais papéis. O David Carradine também entra no Waxwork 2, estava-me a lembrar disso. Ao longo da carreira, ele foi colecionando assim uma trupe de atores com quem ele trabalhava nos filmes anteriores. Fez umas amizades, não é? E depois quando era preciso ia-os buscar. Sim, porque vais ver a ficha técnica dos filmes dele e tem bastantes atores recorrentes. O sucesso de Waxwork deu-lhe a oportunidade de desenvolver a sequela, mas sem o resultado do primeiro. Com ele em acho que nem ele esperava que tivesse o resultado do primeiro, mas vá. Atenção que existem sequelas que superaram os filmes originais, por isso não... Há exceções. Aqui na sequela destacamos então novamente o Bruce Campbell e o Zach Galligan. O terceiro capítulo da saga Hellraiser confirmou Hickox como um mestre do horror. No mesmo ano ele faz Waxwork 2, Hellraiser 3. Exatamente. Estava a subir nas sequelas, não é? A seguir, qual foi o 4 que ele fez a seguir? Não fez. O Warlock Armageddon, é o 4. Diz-me que é o 4, o Warlock. A sequela de um filme de baixo orçamento que gerou uma espécie de culto no mercado de alugar vídeo, com Julian Sands a interpretar um vilão de encher as medidas. O Julian Areias. Naquela altura, eu lembro-me que houve assim um grande sururu da malta da minha turma e malta da minha idade, em que esta cassete andava de mão em mão, a cassete deste filme. Do Warlock de Armageddon. Atenção, que não era uma cassete alugada, não era do videoclube, era uma cassete que alguém tinha gravado. Foi uma cassete às pirata. Às tantas da noite. Com 2 vídeos. Na RTP. Não, na RTP, mesmo de televisão. Mas houve alguém que disse, tem que ver este filme. E cada um falava melhor. Percebes? Mas era sempre para enganar o seguinte, para o seguinte se lixar. Não, mas o filme era um filme. Mas o filme é bom? Não é um filme assim muito memorável, mas é um filme que se vê bem, sim. Ok, siga. Em meados dos anos 90, começa a desenvolver projetos para televisão e perde-se no pântano das comédias românticas. E no início do. Essas gajas te ouvem. Oi. Estás lixado. Comédias românticas, o pântano das comédias românticas. Não, porque eram coisas muito. Com abordagens muito superficiais e muito clichêsadas. Queres dar alguns exemplos da sua carreira? Não era propriamente ali que eu veria. Deixa cá ver. Agora teria que ir aqui. Tem aqui o Invasion of Privacy em 96. Aquela série de televisão que eu lembro-me perfeitamente, que é a Pensacola Wings of Gold. Sim, ela aqui fez um episódio. O Príncipe Valente, não é? Viste isso? Este filme aqui, o Príncipe Valente, sim, viu. É verdade, as coisas que eu vejo, não é? Num tempo agora perdido nos mistos da memória, Mists of Memory, tipo na neblina da memória, o grande rei Arthur rege a lendária cidadela de Camelot. Portanto, Paulos. No início do novo milénio, ele faz um regresso em baixo de forma, com Jill Rips,
pegando num Dolph Lundgren decadente e camuflando de cabeça de cartaz. Opa, Dolph Thriller. Lundgren decadente, que coisa mais... Eu agora imaginei-o com esta uma era garrafa aquela de fase- whisky num beco escuro. Não, mas Coitado do não homem. é dessa maneira que eu me estou a referir a ele. É porque ele aqui já estava completamente enterrado no direto para vídeo. E este foi mais um título dele que foi diretamente Dele. para vídeo e, epá, sem esforço de parte a parte, percebes? Os filmes seguintes meteram-se entre atalhos e esbarraram na parede, como por exemplo Perigo de Contágio, com William Hurt e Peter Weller. Epá, aqui eu quando soube deste Contaminated filme, Man. fiz um esforço para o conseguir ver e até tenho um guião e neste caso um elenco também capaz de garantir uma aposta segura, não é? Sinto que o Hickok, em vez de bater um home run, deixou cair o taco em cima do pé completamente. Por falar em bater em falar em home run, tens a seguir Last Run. Esse é um. Ele fez 3 telecoisos esquecíveis com o 3 Armando, telecoisas. com o Armando Assanti. Epá, e um terrível Submerge com o Steven Seagal. Epá, aí foi downhill completamente. Opa, o Hickok disse numa entrevista que o Steven Seagal é intragável. Epá, Diz que o pois, gajo nunca chegava a horas, nunca fazia nada do que estava no guião. eu Diz acho que foi isso é horrível. comum, eu acho que isso é comum. Os duplos detestam o Steven Seagal. Epá, há histórias de duplos a falarem de como é que é as gravações com ele e também acho que é unânime isso. Corroboram então, não é? Completamente. Em 2009, ele regressa com ganas ao género que lhe deu visibilidade, o horror, com Knife Edge, de cortar a faca, e em seguida assina a sua espécie de lista de Schindler, Exodus to Shanghai, e tem já mais 2 títulos para estrear este ano, Falcon Man e Underdogs Rising, que prometem levar um pouco a fasquia da sua filmografia. Ok. E pronto, é tudo sobre o Anthony Hickox. Esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Adeus, Anthony. Até para a semana. Se calhar. Primeira terça parte da sua carreira vale bem a pena descobrir, até ali Olha, meados dos anos 90. ó Paulo, o que é que tu me davas de presente se eu conseguisse convencer este gajo a gravar uma conversita connosco para o podcast? O que é que eu te dava como presente? Sim, só para eu perceber o interesse que tu terias em isso acontecer ou não. O Anthony Hickox? Sim. Opa, dava-te a revival temporada dos X-Files. Que eu já tenho, não é? Mas- Mas ok. Ah, já tens? Ai não, a nova, estás a falar A de qual? nova, Desta, a Revival. desta agora, ok. Desta da sim. temporada 11, né? Que foi agora. Exatamente. Está Arranjava-te bem, isso. ok, aceito. Está combinado. Tá? Pronto. Está combinado, ok. Pronto, e se calhar estamos a chegar à reta final do podcast, não é? Foi giro. Foi muito Queres fechar giro. isto? Foi uma montanha russa de emoções. Sintonizem no VHS, o podcast que toca no vosso ponto G cinéfilo, com a facilidade com que Mary Poppins canta Supercalifragilisticexpialidocious.